Olá, pessoal, boa tarde. Professora Nídia, coordenadora do curso de Pedagogia. Eu estou aqui com uma amiga, né, eu já apresento ela como uma amiga. Nós nos conhecemos não tem muito tempo, tem pouco tempo, mas já é considerada uma grande amiga na área de pensar educação. Então, essa é a nossa proposta para que a gente possa conversar agora à tarde. Brenda Freitas, ela é formada em Publicidade e Propaganda, fez pós-graduação em Artes Visuais, Cultura e Criação, e ela é coach na área de propósito de missão, de vida e parceria. Né? Eu vou passar a falar para ela que eu acho que eu não tenho muito a contribuir no que ela veio conversar conosco hoje, não. Só uma questão assim que a gente hoje na educação, uma parceria talvez, que seria um pouco próximo do que Brenda vem conversar conosco, seria um pouco das ideias do que o pedagogo, né, o especialista de educação, o orientador, ele faz um pouco, ele transversa um pouco do que a Brenda comenta. Mas é claro que é uma parceria e ela começou a fazer esse trabalho, com certeza ela vai adentrar as escolas e a gente quer muito que esses processos inovadores, eles possam adentrar a nossa sala de aula e que a gente possa, não só adentrar só a sala de aula, mas a escola como um todo, para que a gente possa ter outras visões. Né? Então, são outras mentalidades, são outras propostas que a educação vem buscando para que a gente possa pensar uma educação melhor e também pensar uma ideia de um futuro melhor para as pessoas. Né? Então, é um pouco dessa ideia que eu acho que Brenda vai nos agraciar agora à tarde. No final, eu volto conversando um pouco, né? Eu vou passar a falar para ela. Gente, é um prazer tê-los aqui. Tá? Então, um bom trabalho para vocês e bom trabalho. Brenda. Agradecida. Prazer, boa tarde a todos. Como eu já fui apresentada, meu nome é Brenda Freitas e eu sou criadora de um método chamado Liga aos Pontos, porque eu ajudo as pessoas a conectarem os pontos da história de vida delas. E esse método ele surgiu de muita dor e sofrimento pessoais, porque esse processo de busca de mim mesma pôde promover a minha cura através do encontro com a minha essência, com o meu propósito de vida. Quando nós buscamos a nossa essência, quando nós buscamos o nosso centro, ou seja, a busca do propósito, significa que a vida começa a se movimentar de uma maneira mais fácil e a gente começa a ter acesso a uma criatividade abundante, ou seja, a resultados mais ricos e prósperos, culminando em resultados mais ricos e prósperos também para quem recebe o nosso trabalho. Então, eu percebo com a prática desse método como as pessoas ficam satisfeitas e vão encontrando o seu centro à medida que elas têm contato consigo mesmas. E vocês vão perceber que eu vou falar bastante desse contato pessoal consigo, porque ele é essencial para que nós encontremos o nosso propósito e a missão de vida. A gente pode perceber hoje em dia que a educação está num processo de transição. Muitas pessoas têm estado insatisfeitas. Eu não tenho formação em educação especificamente ainda, mas eu sou uma crítica pela minha própria experiência. Porque desde quando eu fui para a escola, eu não entendia eu ter sido preparada somente de modo técnico. E eu ainda vejo isso acontecendo. Eu não tenho mais 20 anos de idade, já estou na casa dos 30, para ser mais exata, 35. E essa busca a respeito de mim mesma, do que eu vim fazer no mundo, me deixou muito insatisfeita com o que a educação tradicional entregava. O propósito entra nesse contexto de ampliarmos a comunicação do ser consigo mesmo, deixando um pouco de lado somente as técnicas, porque quando vem somente a técnica, eu estou preparando esse ser humano para o quê? Além dessas técnicas que a escola entrega hoje em dia, esses indivíduos são extremamente cobrados por elas. Mas aí eu pergunto, esses indivíduos conseguem lidar consigo mesmos? Eles conseguem lidar com os outros?
eles conseguem lidar com a própria vida e com os acontecimentos da própria vida? Então, a minha crítica no momento inicial à educação atual é essa. E para que nós possamos começar a investigar o propósito de vida pessoal, nem é dos outros, o nosso mesmo, a gente só precisa de tempo e dedicação. Porque esse tempo, ele vai... Pode passar, por favor. Esse tempo, ele vai deixar a gente... Mais um. Ciente de investigar as nossas capacidades inatas, o nosso perfil de personalidade, investigar os nossos sonhos, as nossas vontades, a nossa experiência de vida. Então, a investigação do propósito de vida, ela é bem profunda. Ela precisa ser detalhadamente observada dentro de nós mesmos, dentro do nosso contexto pessoal, para que a gente comece a conectar as informações e comecemos a encontrar o que foi que mandou a gente para esse mundo. Qual é o nosso objetivo, a nossa missão aqui. E aí, se vocês depois investigarem o meu site, as minhas redes sociais, vocês perceberão que eu falo muito de missão de vida. Porque a missão de vida é como se fosse a prática do propósito. O propósito chega a ser uma coisa mais ampla. A missão, ela especifica para o que eu nasci, o que eu vim fazer com isso, para quem eu vou fazer e como eu vou fazer. Ela é única e específica. Como nós somos seres únicos, não é de se admirar que a missão de vida também seja única, porque ela engloba exatamente as nossas capacidades para a execução daquele propósito, que foi descoberto em cada um, ou que vai ser descoberto em cada um. Então, a missão de vida, ela revela o objetivo pessoal com clareza, foco e discernimento. Fica muito fácil, depois que você tem contato com a sua missão própria, de simplesmente seguir aquela direção. Porque você já tem clareza do que você veio fazer, do motivo que você nasceu no mundo. E isso já me faz pensar se vocês já começam a ter um contato com a amplitude que é a questão do propósito de vida e da missão. Porque o propósito de vida, hoje em dia, é algo que está praticamente na moda, eu tenho visto, e algumas pessoas têm usado essa palavra simplesmente para designar objetivo. Mas se você for olhar a etimologia da palavra, propósito de vida significa propósito. Pró, de feito antes, e pósito, de feito depois. Daí eu questionei, será que então eu posso interpretar isso como faço antes para a posteridade, deixando um legado? Então, a palavra propósito de vida, para mim, que eu sou a pessoa do propósito, tem um significado muito profundo devido à transformação que ela promove na vida da gente. Porque essa investigação dos sonhos, das suas capacidades, da sua experiência, da sua história, ela te leva a lugares que talvez a sua memória esteja apagada e que você ainda precisa recuperar aquela memória para se tornar consciente de si mesmo. E, obviamente, tudo isso que eu estou falando, eu também experienciei. Porque se eu trabalho com isso hoje, é porque esse é o meu propósito e essa é a minha missão. Não tem como eu chegar num método que eu desenvolvi, que eu ajudo as pessoas a descobrirem essa especificidade a respeito delas mesmas, se esse não fosse o meu propósito. Porque, para mim, se torna fácil esse assunto, já que ele vem da minha essência, já que ele vem do meu centro. E, gradativamente, isso proporciona o desenvolvimento de um ser integral, que é capaz de lidar com as próprias emoções, que é capaz de entender o que sente, que é capaz de pensar em estabelecer limites nas relações, que é capaz de respeitar os outros.
Quanta gente hoje, no dia a dia, quantos alunos, quem está dentro da escola, ou tem amigos que têm filhos, e vem os pais tendo problemas com isso, as professoras. Ou você mesmo, de repente, não consegue nem saber se está ansioso, se está nervoso, por que está nervoso, por que... quero comer chocolate, fica desorientado, mas que emoção é essa que me deixa desorientado? De onde vem isso? O que me provoca isso? Quando você começa a se conectar com o seu propósito de vida, essas perguntas começam a se tornar fáceis de serem respondidas. Porque você estabelece um autoconhecimento, uma autoinvestigação, e essas coisas fluem para si mesmo. E aí, como eu disse, essa minha experiência me fez ajudar as pessoas dentro desse método, de maneira que eu ensino, de certa forma também sou uma educadora, porque o que eu aprendi, eu ensino completamente tudo para quem passa por mim, que é a capacidade de se conectar consigo mesmo. Aí vocês me perguntam, ok, como que você faz isso? Técnicas super simples. Essas técnicas são vitalícias, você pode carregá-la para o resto da vida para lidar com o seu chefe, ou para lidar com o seu relacionamento amoroso, ou consigo mesmo, com as suas questões pessoais. Elas são bem amplas, com aplicações variadas, e aí a gente começa a formar um ser integral, que sabe aonde pisa, sabe aonde quer ir, sabe aonde não quer ir, tornando-se consciente de si mesmo. E o melhor, vivendo a vida sem guerrear. Porque você começa a ter um conforto interno, à medida que você sabe de você mesmo. E aí, nesse ponto, eu acho importante, já penso que é importante, conectar com a educação integrativa, que se trata da formação do ser como um todo. O ser que não é apenas técnico, sem estabilidade emocional, sem conhecimento dos seus sentimentos, das suas emoções, às vezes nem das suas capacidades pessoais mais profundas, das suas qualidades, que seriam positivas para o seu conhecimento técnico também. Às vezes isso tudo fica esparramado e solto. O ser integral, ele sabe quais são suas capacidades, ele conhece as suas emoções, ele sabe unir, ele é capaz de unir esses pontos mais fortes da personalidade dele com a capacidade técnica. E aos poucos ele vai se tornando consciente disso e vai gradativamente ganhando espaço no mundo, ocupando o seu espaço no mundo. Sem agressividade, com discernimento, com respeito, porque a partir do momento que ele busca a si mesmo, ele já se respeita. E aí torna-se mais fácil de se respeitar os outros. E aí eu provoco, voltando um pouco à questão técnica, de que adianta educar o indivíduo somente pela técnica. É o mundo que nós estamos vendo, não é verdade? E aí eu vou puxar um exemplo, que é o meu exemplo. Quando eu era criança, eu detestava ir à escola. Eu era uma criança extremamente observadora. E eu odiava, gente, vocês não fazem ideia, eu odiava a escola. Porque eu observava tudo. Eu observava os meus coleguinhas, a minha professora, as atividades que a gente tinha. E eu achava tudo muito chato. Tudo muito chato. E depois disso tudo, como experiência, né, que todos nós passamos, eu formei uma opinião. E essa opinião que eu formei lá atrás, na minha infância, ainda é a mesma que eu tenho hoje. Essa opinião minha infantil é que a escola talvez não explore nem 1/3 das capacidades da criança. Eu não sei, isso daí eu preciso de uma pesquisa para saber, depois vocês me contam.
Mas a frustração que eu ganhei na escola, com toda a castração que eu senti, ainda me levam a pensar que ela não está preparada para trabalhar seres humanos. Então, eu entendo que a escola também não tem capacidade para deixar esses seres livres. Se a escola não foi capaz, há 30 anos atrás, vamos considerar, né, no meu exemplo, se há 30 anos atrás a escola não foi capaz de explorar nem 1/3 das capacidades que eu tinha, será que essa escola seria capaz de incentivar a minha liberdade? De que jeito? Qual escola incentiva a liberdade da criança? Nós sabemos que hoje, sim, tem várias técnicas, várias escolas que estimulam isso, mas muitas ainda não, a maioria, infelizmente, ainda não. Por que eu digo isso e chamo a liberdade? Porque, através da liberdade, é mais fácil a gente se conectar com o nosso propósito de vida. A liberdade, ela chama outros conhecimentos intrínsecos a um ser humano integral. A liberdade promove a capacidade de fazer amizade, de ter relacionamento, de você ter coragem, de estimular empreender e estimular o empreendedorismo em atividades que talvez você não arriscasse se estivesse numa escola tradicional. Não estou fazendo votos a nenhum tipo de educação, estou dando o meu exemplo mais uma vez, igual eu falei. A minha história, há 30 anos atrás, a minha opinião ainda é a mesma, porque eu ainda não sei como a nossa realidade atual vai dar conta de estimular essa cultura de propósito nessas crianças. E isso eu vejo como muito necessário para que elas se formem seres que entendam que têm um lugar no mundo, que compreendam seus talentos, as suas capacidades, que saibam ter relações pessoais, que saibam ter amizade, coragem para enfrentar as coisas da vida de uma forma respeitosa. Porque a liberdade, ela traz muitos aprendizados. Porém, nós, como adultos já formados, nós somos conscientes e temos capacidade plena de irmos atrás dessa educação integrativa para nós mesmos. Então, para o adulto, é necessário uma austeridade inteligente. Para o adulto é necessário uma escolha. Eu quero me conhecer, eu quero ser um ser humano integral, que não fica desesperado com qualquer coisinha que aconteça na minha vida. Eu quero entender, compreender por que eu me emociono em situações tão simples, ou porque eu me irrito em situações que ninguém mais se irrita, por exemplo. Só para citar alguns exemplos. Então, o adulto ele tem essa capacidade de se compreender e correr atrás, e ir atrás do seu objetivo de se conhecer para que ele solucione essa questão da educação integrativa para ele mesmo. E, diante disso, eu entendo que educar o indivíduo, como a gente gosta de dizer, para ser alguém na vida, isso é um dizer muito brasileiro, né? Muitas pessoas falam isso. A gente tem que educar, você precisa ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida? Será que se eu entregar somente técnica para aquela pessoa, ela vai ser alguém na vida? Eu entendo que ser alguém na vida vai além da técnica. Eu entendo que ser alguém na vida é preparar essa pessoa para ela conseguir lidar consigo mesma, com os outros e com o mundo em que ela vive de uma forma geral. Porque eu trabalho, eu sou uma. Eu, na minha família, eu não sou outra. Eu sou a mesma pessoa. Eu, no meu círculo social, eu sou outro. Talvez você faça uma coisa diferente aqui e acolá, mas você é a mesma pessoa em todos os lugares. Hoje em dia, as pessoas não conseguem sustentar uma máscara tão pesada quanto algumas gerações atrás.
Porque hoje em dia todo mundo busca mais e mais essa liberdade, essa questão do seu espaço, do seu reconhecimento, do reconhecimento próprio, mais do que para os outros, para si mesmo, para você se sentir confortável na própria pele. Então, quando a pessoa consegue olhar para essa questão do seu ser integral, ela é capaz de semear boas relações, de semear suas qualidades no mundo, de começar a trocar positividades. E se tornando parte do meio, né? Porque as capacidades inatas das pessoas, são intrínsecas a todo ser humano. Assim como as nossas digitais, nós carregamos um pacotinho de talentos, de capacidades, de qualidades. O jeito que eu aplico as minhas é único. O jeito que você aplica as suas é único. Não existe semelhança, aliás, não existe nada idêntico se tratando de propósito e missão de vida. A missão de vida é uma questão muito específica de cada pessoa. Por exemplo, se alguém nasce para conectar as pessoas com elas mesmas através do propósito e missão de vida, que é o meu caso, é o caso do meu propósito e da minha missão, se outra pessoa nasce exatamente para a mesma coisa, ela vai fazer isso de outro jeito. E eu não vou me sentir ameaçada por ela, porque o meu jeito atende X, o jeito dela atende Y. E aí eu ocupo o meu espaço. E ela ocupa o espaço dela, a gente não precisa brigar. Não existe competição. Isso é uma qualidade também do propósito da missão de vida, quando você começa a entrar em contato. E isso me leva a pensar na educação integrativa de Platão. A gente não precisa ir muito longe. Platão incentivava o ser humano em várias áreas do conhecimento. Assim como o propósito e a missão de vida abrange várias áreas do conhecimento, do autoconhecimento, do domínio pessoal. A gente não precisa reinventar a roda, a gente pode simplesmente adaptar. E aí eu me questiono uma coisa, e levo esse questionamento para vocês. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos prontos para lidar com uma educação integrativa que envolve o ser humano conhecendo as suas emoções, os seus sentimentos, buscando para que ele veio ao mundo? Será que a gente tem essa capacidade já agora? Ou será que eu preciso passar pela situação, compreender o que significa isso, de repente esbarrar no meu propósito, buscar minha missão, entender quais são as minhas capacidades, os meus talentos, para que eu possa ensinar isso para os outros e ajudar quem precisar disso, se formar como um ser humano íntegro. Então, gente, na verdade, eu gostaria de abrir para alguma dúvida, caso alguém tenha. Então, só um minutinho, agora a gente vai mostrar, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu faço, porque aqui eu quis dar uma amplitude da situação, para que vocês tenham uma noção do que é o propósito de vida e de quanto ele trabalha o ser integral. E agora eu vou trazer o exemplo de uma pessoa que fez o método comigo e que ela explica a história de vida dela, para vocês poderem conhecer e tentar entender um pouco melhor do que se trata.
vestibular para comunicação, passei no vestibular, formei em comunicação social, com habilitação em relações públicas pela UFMG. Depois que eu formei, passei num trainee, trabalhei 3 anos numa empresa de grande porte. E no final desses 3 anos eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu não estava feliz lá, não, por mais que fosse um emprego bom, que tivesse uma remuneração boa, não era o que eu queria, né? Eu senti que estava faltando algo. Então eu saí desse emprego e comecei a buscar novas coisas, né? Nesse processo de busca, eu achei que eu ia fazer concurso público, comecei a estudar, parei. Comecei a participar do grupo de mestrado em psicologia no UFMG, que eu gostei bastante, mas eu ainda não tinha aquela certeza que era aquilo. E depois eu comecei a dar aula de inglês, que foi no momento que eu conheci a Brenda, né? Então a gente se conheceu por uma sincronicidade do universo, assim, amigos nos apresentaram, né, conhecidos. E foi super nesse momento de busca, que então encaixou muito bem com o meu momento que eu precisava, né, o trabalho dela. Então eu comecei a fazer o coaching com ela, para buscar o que eu queria fazer, né? Então qual que seria realmente o meu propósito e como que eu ia dar essa transição profissional. Eu já, no começo, né, do processo com ela, eu já tinha claro que a educação era uma forte candidata aí de área que eu queria trabalhar, mas eu não sabia bem como trabalhar nela. Então, assim, eu ia fazer um mestrado, ia fazer uma pós, uma nova graduação, como que eu ia fazer essa transição? Então, durante o processo com ela, eu acabei escolhendo por fazer uma nova graduação de psicologia, e foi uma decisão muito acertada, eu estou muito feliz, né? Hoje estou na UFSJ. E como que foi esse processo? Então, é um processo muito diferenciado, é um processo diferente dessas orientações vocacionais tradicionais, que vão mandar você fazer um teste de marcar X, perguntar qual matéria você mais gosta, é matemática, biologia. Então, assim, é um coaching que faz você olhar para o seu interior, para a sua subjetividade, olhar para a sua história de vida. Então, é um processo de autoconhecimento muito grande, que ajuda muito, assim, realmente você tomar uma decisão com segurança. E nesse processo de autoconhecimento meu, né, nas minhas sessões com ela, então eu vi, assim, que realmente para mim eu queria fazer uma nova graduação, que seria psicologia, que eu queria trabalhar a questão de como aprender, novas formas de aprendizado. E foi tão legal, assim, eu acredito que quando a gente se abre para o mundo se abre para a gente. Então, na semana que eu fechei com ela, assim, né, as minhas sessões, eu falei assim, Brenda, é psicologia, eu quero fazer uma nova graduação, eu quero estudar isso, eu quero até dar aula em faculdade sobre isso, é o que eu gosto. Na semana seguinte, eu passei para o UFSJ, a Universidade Federal de São João del Rei, em psicologia, eu fui chamada, e um mês depois eu estava mudando para cá, né, tinha saído do meu emprego e vim atrás do meu propósito. E deu super certo. Então, assim, eu realmente acredito que quando a gente se abre, o mundo abre de volta pra gente. Então, esse processo, pra mim, assim, eu indico pra todo mundo. Foi muito bom, a Brenda é muito profissional, é uma fofa. E é um processo, como eu falei, diferenciado, que vocês podem confiar, mas vão de coração aberto, sabe? Porque vocês vão olhar a história de vocês, vão olhar os seus valores, né? Vão descobrir novas qualidades, características de vocês. E depois disso tudo, vocês vão ligar os pontos mesmo para falar qual é o propósito de vida de vocês. E é muito legal, né? Porque, por exemplo, o meu caso, né? Eu fui fazer esse processo com ela com 27 anos, numa transição. Então, assim, não foi, por exemplo, adolescente, fazendo a primeira escolha. E muita gente questiona, né? A gente tem que... Por que é importante a gente ter essa segurança, né? Isso que eu quero falar. Que, por exemplo, na minha idade, 27 anos, minhas amigas casando, então todo mundo pergunta, nossa, mas você não vai casar? Você não vai né, estabelecer, comprar uma casa, um carro? Você não está nessa fase da vida? Eu falei, gente, não estou. A minha fase agora é de recomeçar, de estudar, de buscar o meu propósito. Então, assim, ter feito o coaching com ela me deu muita segurança, principalmente por esses questionamentos da sociedade, assim, né? Então, eu estou super feliz aqui, eu indico ela demais. E é isso, se alguém quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida também, é só pedir meu contato para a Brenda, né? E espero que vocês gostem, que ela é o máximo. É isso, um beijo.
Pessoal, nós vamos começar, então, o bate-papo com a Brenda, e eu já trouxe, nós vamos fazer uma questão também da Dulce, mas eu vou começar pela Tati, fazendo uma questão que ela considerou, na verdade foi uma pergunta. Ela falou assim, as crianças estão muito entregues somente à escola, e lá não aprendem a se conhecer. E como a Juliana disse, né, alguns professores se conhecem. Como ensinar as crianças a se conhecerem? Então, aí a gente puxa esse gancho da educação integrativa. Eu sugeriria esse caminho. E sugeriria que os professores se firmassem nessas questões pessoais de autoconhecimento, para que, assim, sejam capazes, de fato, de conseguir ajudar essas crianças. Porque se você não se prepara para lidar com as suas próprias questões internas, fica um pouco mais complicado de você lidar com as questões internas dos outros. Então, se, por exemplo, eu não tivesse desbravado a minha vida em busca do meu propósito, que começou aos 5 anos de idade, o meu questionamento, para que eu nasci? O que eu vim fazer aqui? Mãe. E eu perguntei, mãe, o que eu vim fazer aqui? Com 5 anos de idade. Ela não se lembra, mas eu me lembro muito bem, porque aquilo atormentava a minha cabeça. Então, eu busquei isso a vida toda. E a minha experiência vem da técnica, mas também vem da experiência pessoal, daquela dor. Assim como eu comecei falando que o meu processo veio pela dor e pelo sofrimento, foi porque isso era o que mais me atormentava como ser humano. Então, se um educador pega essa criança e pergunta para ele, eu pergunto lá, né, tipo, eu pequenininha, voltando o tempo, o que eu vim fazer aqui? O que esse educador vai me falar? Será que ele vai me falar, você veio ser bióloga? Você veio ser professora? Você veio ser XYZ? Como que ele sabe? E as crianças, elas têm a sensibilidade de saber se você é sincero ou não. Elas têm essa percepção. Mas eu estou dizendo isso, de novo, pela minha experiência. Porque eu me lembro de não sentir confiança em alguns adultos. Em muitos deles. E se vocês buscarem na memória de vocês, talvez vocês encontrem isso também. Então, eu entendo que o trabalho do educador é um trabalho muito profundo, muito necessário, para que ele tenha esse tato, esse cuidado, esse carinho com as crianças, para desenvolver nelas essas emoções, a clareza de sentimentos. Um jeito bom de começar é sempre perguntar para a criança o que ela está sentindo. É raiva, dar nome para os sentimentos, nomear aquelas emoções. E isso já é uma grande coisa. Outro exemplo, todo mundo ensina que raiva é errado. Fica quieto, menino, para de fazer isso. Que raiva é essa? Gente, todo mundo sente raiva. Todo mundo sente raiva. Desenvolve uma técnica, pega uma bolinha de pano, manda o menino tacar na parede, sei lá. Entende? Arranja um travesseiro no cantinho da sala para ele colocar aquela emoção para fora. Ela precisa sair, ela precisa ser compreendida. Porque senão ele vai crescer acumulando toda aquela raiva dele e vai saber o que vai virar isso lá na frente. Então, hoje a ciência já, né, a somatização das doenças já não é um mistério, já não é nada holístico mais. Os médicos assumem isso, a ciência já assumiu isso. Então, essas emoções são, elas pedem, elas chamam muita autocompreensão. E o educador precisa também ter contato com as suas emoções, se desvendar, para conseguir ter essa capacidade com as crianças, né? Na minha compreensão, seria isso. Mais alguma coisa? Nós tivemos muitos comentários, né? E um deles é o da Elisângela, que disse que a ansiedade é muito triste, que ela sofre muito com isso. Ai, Elisângela. É difícil mesmo. A ansiedade, acho que dos problemas básicos nossos atuais é o que mais pega para todo mundo. Então, eu posso fazer uma surpresinha? Eu quero convidar todos, inclusive vocês que estão aqui comigo, pessoalmente, e o pessoal online, para a gente fazer uma vivência. Rapidinho, deixa eu ver o tempo. Dá tempo. Então, eu vou pedir para todo mundo que está aí, quem puder, fechar os olhos por um instante,
procurar sentar numa posição confortável. Ajeita os iscos, esses ossinhos do bumbum na cadeira. Relaxa as costas, fecha os olhos, toma uma respiração profunda. Mais uma. Leva a atenção para o centro do peito. E agora, você vai fazer um escaneamento no seu corpo. Você vai olhar a partir da sua cabeça, seus olhos, vai descendo. E vai escaneando, percebendo o que está tenso no seu corpo, o que está relaxado, se tem algum nó, se tem um repuxo. Nomeie essa sensação. Continue escaneando, vai descendo na altura do peito, da barriga. Vai percebendo as suas pernas. Se encontrar mais um pontinho complicado, olha para ele, percebe bem ele. Não reprime ele não, ele existe, ele está ali. Qual o nome que ele tem? Se ele não for só um repuxo, se ele não for só uma contração, só uma tensão, se ele ainda estiver te incomodando mais, melhor ainda, vai mais fundo nele e pergunta: quem é você? O que você quer de mim? Por que você está aí? Inspira, solta o ar. Continua observando ele, vai levando a sua respiração lá para esse lugar. Pergunta para que ele existe, o que ele quer te dizer. Cada vez que você sentir o peito apertando, você toma uma inspiração gentil. E aí agora você vai voltando a atenção para os seus pés, sentindo eles tocando o chão, para suas pernas, tocando a sua roupa, para o seu quadril, tocando a sua cadeira, o seu assento, suas costas. Vai levando a sensação para toda a sua pele, até chegar na sua cabeça e você abrir os olhos gentilmente. Eu gostaria que alguém comentasse a experiência. Pessoal, pode registrar que a gente vai passando para a Brenda aqui. A Carolina disse que vai chorar lá no trabalho dela. Ela está até rindo. Ela escreveu assim: ó, moça, eu vou chorar aqui no meu trabalho. Uai. A mulherona. Então faz em casa. Gente, a Vanessa disse que sentiu agonia. A Vanessa é uma aluna nossa da administração. Então, se sentiu agonia, precisa investigar um pouquinho mais. Eu vou dar uma dica para ela. Faz uma atividade física, sai para caminhar, sai para correr, cansa o corpo e faz isso que a gente acabou de fazer. Porque você cansa o físico, e na hora que você senta para fazer esse escaneamento, é outra sensação. Todo mundo poderia experimentar também. Senti um alívio imenso, intenso. A Raquel, uma aluna nossa também. A Tati falou que achou relaxante. Olha que legal. Vários níveis de percepção. Está vendo como manifesta diferente para cada um? Isso, gente, é um primeiro contatinho consigo mesmo. Olha que lindo. E você pode e deve fazer isso todos os dias. 1 minutinho por dia, só prestando atenção na respiração, checando o seu corpo, cuidando da sua emoção, é o primeiro passo. Vocês não têm noção do nível de qualidade de vida. Bom, a Joyce também fez uma pergunta. Podemos fugir da cartilha imposta nas escolas e despertar a curiosidade das crianças?
Olha, eu não sei responder isso, né? Porque eu não sou a pessoa da escola. Como eu não sou a pessoa da escola, eu gosto de fugir de todas as cartilhas. Se eu, com 5 anos de idade, perguntei o que eu vim fazer no mundo, e se eu já achava a escola chata, imagina, eu não sou a pessoa da cartilha. Mas depois, né, o pessoal do UNES, a Nídia, da coordenação, pode te orientar melhor a respeito disso. E a Rose disse, mesmo tendo certeza do que a gente quer, achando um propósito de vida, ainda ficamos muito na dúvida se estamos no caminho certo. Acontece isso com você? De maneira nenhuma. O propósito, tanto meu, quanto as pessoas que eu atendo, o método ele tem 5 sessões, de 1h30 cada sessão, aí eu encho o povo de tarefa, de autoconhecimento, volta, vai, volta, vai, volta. 5 sessões, no máximo, sai de dentro da pessoa a resposta dela. Por isso que a Vanessa, no testemunho que ela deu, ela fala, eu escolhi. Porque não falo nada para essas pessoas. Eu só ajudo a ligarem os pontos. Por isso que meu negócio chama Liga os Pontos. Eu não conecto nada para ninguém, eu só guio ela no próprio processo. E aí, é uma coisa, gente, que vem de dentro. É um questionamento que você tem, que você busca a resposta, que você entende qual é a resposta, e ela simplesmente encaixa. É como se a chavinha certa tivesse encontrado o cadeadinho certo, sabe? E abre aquilo. Então, pode ser que você tenha alguma insegurança relativa a dinheiro, a outras questões. Mas ao propósito em si, ao que você veio realmente fazer, é provável que não aconteça dúvida. Nós temos uma colega que trabalha conosco aqui, a Andréia, que é uma tutora também, e ela também faz um trabalho de coach. E ela comentou 2 questões. Ela falou que ela usa, né, ela pontuou 2 sugestões. Mindfulness, mindfulness, né, que é uma coisa que ela falou aqui. Sim. E qual que é a questão dessa, qual é o problema que está me preocupando agora, que é uma outra questão também que ela Ótimo. falou, né? E como eu posso lidar com esse problema, que ações eu posso começar a fazer para resolver e pelo menos para reduzir esse problema, né? Então, aí ela fala assim, ó, anote tudo num papel e vá pensando um pouco nessas questões. Tem uma boa, viu, André? Muito, muito boa as suas sugestões. Sim. Tem uma pergunta da Damares, que a Damares falou assim, quando que conseguimos saber que nós nos encontramos? É uma questão... Gente, eu sempre tinha dúvida. Vou contar mais um pouquinho, deixa eu ver o tempo. Vou mencionar um pouquinho da minha história. Eu busquei milhões de coisas na minha vida. Como eu gostava de muita coisa e tinha facilidade para todas essas coisas que eu gostava, inclusive era autodidata na maioria delas, eu tive uma dificuldade imensa de definir o que eu gostava mais, porque todas tinham o mesmo peso para mim. Só que isso só foi clareando à medida que eu fiz esse trabalho de autoconhecimento e que eu entendi que a minha busca pessoal a respeito do que eu vim fazer no mundo, para que eu tinha nascido, era ajudar as pessoas a se conectarem para elas descobrirem o que tinha nascido. Depois que isso chegou, encaixou, foi uma coisa que é difícil de explicar. É uma sensação mesmo. É um sentimento, é uma sensação que vem com emoção, e você sabe. Antes, não. Antes, eu ficava assim, será que é isso daqui? Ah, mas espera aí, eu tenho que sentir que é, mas parece que não é. Eu estou sentindo que é, mas será que é? Antes, eu tinha sempre essa dúvida, eu ficava indo e vindo nesse questionamento bobo. Mas depois que eu achei isso, não tem mais o que questionar. Tem adaptações, tem refinamentos, mas não novidade. Não dúvida. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Meu nome é Aline. E vamos lá, se uma criança chegar hoje para mim, para um educador, e perguntar o que eu venho fazer no mundo,
E aí, qual que é o papel, né, desse adulto, né, ou do educador? Como conduzir isso com essa criança? E como encaminhar isso com os pais, levar isso para os pais, incluir, né, essa família diante dessa pergunta dessa criança? Como fazer? Então, eu tenho um trabalho com os pais que eu chamo, é um workshop, mas para mim é mais uma roda de conversa. Porque eu gosto de trazer a experiência das pessoas, trazer as memórias que elas tinham a respeito delas mesmas quando crianças, para que elas entendam de onde vem essa pergunta na criança, e a partir daí investigar. É aquelas investigações. Os gostos, quais são os sonhos da criança? A criança sonha em voar? A criança sonha em nadar pelo espaço sideral? A criança sonha em ser médico, mas ela também sonha em ser chefe de cozinha? Quais são as questões que envolvem o entorno infantil, o imaginário dela? E também observar a personalidade. Como ela pensa, como ela organiza, como ela comunica, como ela se expressa de uma forma geral. E aí os pais precisam começar a ficar atentos a isso, assim mesmo como educador, né? O educador, ele pode observar as capacidades da criança como um todo e também o lúdico da criança, ele precisa totalmente ser incluído. E isso eu digo não por estudo de causa exatamente com as crianças, mas com as crianças dos adultos e adolescentes que eu atendo. Porque no processo do Liga aos Pontos, a gente resgata essa parte da criança, que envolve tudo isso que eu estou te falando. Então, se você observar essa criança, você consegue fazer perguntas-chave para ela, de modo que ela, pelo menos, vá tirando dúvidas, vá experimentando coisas novas, vá se sentindo livre à vontade para fazer essas experiências e chegando mais perto do centro dela, que é o propósito. Brenda, mais uma. A Vanessa perguntou: como podemos lidar com a agonia? Agonia de quê, Vanessa? Porque a agonia, de uma forma geral, deixa eu pensar aqui, deixa eu sentir. A agonia, ela pode estar conectada com uma coisa que eu chamo de eu sabotador. Pode estar, não sei. A agonia é aquele, eu entendo que é aquele desespero que consome a gente por dentro e como tirar esse de dentro da gente? Como que eu faço isso? Escreve, Vanessa. A agonia vai dar insônia. Ela dá insônia ou ela... Desculpa. É agonia de insônia que ela colocou. Interessante, mas eu acho que assim, uma receitinha básica é você pegar um papel, uma caneta, um momento para si mesma, concentrar na sua atividade, fazer aquele relaxamento, dar uma respirada e começar a se investigar. Eu tenho insônia? Por que eu não durmo? Por que eu tenho essa agonia? O que tem por trás dela? Aí você começa a destrinchar essa agonia, como se ela fosse uma cebola que você fosse arrancando as peles e as camadas dela, entende? E aos pouquinhos você vai chegando em respostas e respostas e respostas mais profundas. E essa é a essência da busca. Porque aí você vai começar a se sentir mais confortável, vai ter domínio vai ter autorresponsabilidade sobre a sua situação. Você vai se reconhecer nela como um ser capaz de coordenar aquilo tudo, todas essas emoções, e a partir daí você também é capaz de encontrar respostas, soluções, como também já foi sugerido ali no chat, né, que são ótimas sugestões, inclusive. Agora, pessoal, a gente já está nos 5 últimos minutos, último slide. Eu vou disponibilizar para vocês um presente.
aqui está esse daqui na tela? Eu vou disponibilizar um presente para vocês, especial aqui para o pessoal que acompanhou. E aí, eu gostaria que vocês fossem no meu Instagram, acompanhassem lá. Eu pedi para curtir a foto do sorteio especial Unis no Instagram, mas eu ainda não coloquei a foto. Eu esperei vir aqui hoje para comunicar a vocês, eu vou postar, vou preparar ela, postar ela depois, e aí vocês me dão o like no Instagram, no Facebook, colocam essa fotinha lá da promoção, desse presente, e aí eu vou sortear 5 sessões. É sessão pra caramba, gente, consultoria individual. A pessoa que eu sortear vai levar o pacote. A pessoa que eu sortear, eu não, né? Aqueles programinhas lá da internet. A pessoa sorteada vai ganhar 5 de uma vez. Não é uma para cada, não. Sabe por quê? Eu gosto de resultado. Então, se eu dou uma sessão só para você, uma só para você, uma só para você, vai ficar aquela coisa mais ou menos. Com 5 sessões, a gente consegue fazer um trabalho melhor, mais gostoso, mais confortável, de autoconhecimento, para você se aproximar do seu propósito e missão de vida. Então, o Instagram é Liga os Pontos. Pode passar um slide, por favor. É só ir no Instagram e lá vai ser @ligaospontos, e no Facebook também é @ligaospontos. Então é tudo facinho. Se tiver dúvida, vai lá no site ligaospontos.com, que tem as redes sociais lá, mas não tem mistério. Liga aos Pontos, tá, gente, no Instagram e no Facebook. E aí daqui a pouco eu posto a foto, que vai ser especial para o sorteio do Unis. E eu vou me encontrar com alguém, né? Daqui a pouco nessas 5 sessões. Que delícia. Né? Posso fechar? Pode. Pessoal, nós vamos encerrar, então, a palestra da Brenda, já agradecendo bastante ela, né, por ter vindo aqui fazer um docinho, né, uma coisa bem simples. Ai, minha tia. Obrigada muito. Espero que ela tenha contribuído. Eu acho assim que é um despertar mesmo. Como eu falei no começo, é um discurso diferente, uma coisa que nós não estamos muito acostumados dentro da educação, mas eu acho isso interessante. Desde o momento que eu te conheci, né, que a gente se conheceu numa palestra, eu falei, gente, essa moça ela tem que vir conversar com os nossos alunos, né? E foi assim que a gente começou com a conversa, né? Eu acho assim, gente, é importante nós podemos ter contato com coisas diferenciadas. Eu acho que é um trabalho diferenciado. A Andréia, que trabalha conosco aqui, faz também um trabalho assim. Eu acho muito bonito, eu acho assim que contribui de uma forma diferenciada, né? Joyce, depois eu vou te mandar um recadinho para poder conversar um pouco sobre a questão lá da cartilha. Eu acho que é interessante a gente conversar. Depois eu posso postar isso para a gente lá no ambiente, aí a gente abre um pouquinho também, podemos continuar com a conversa, né? Para que a gente possa bater um papo sobre essas questões. Pessoal, boa tarde, obrigada pela presença, mais uma vez obrigada, Brenda. Eu que agradeço a todos vocês pela discussão, pela companhia. Eu pretendo trazer Brenda outras vezes, para que a gente possa conversar, né? Eu acho assim, é um campo a ser explorado, né? Talvez a gente possa até montar uma pequena mesa. Vou convidar a Andréia já ao vivo aí, quem sabe a Andréia topa, né? Vir fazer um trabalho com a gente, batendo um papo sobre esse viés da educação, de pensar uma outra visão sobre o que é essa organização nossa educacional e sobre o que é se formar pessoas, né? Que importantíssimo, é necessário, porque a formação ela acontece uma vez. Verdade. E depois, para consertar isso, dá um trabalho, gente. Eu vejo os meus clientes, nossa, que comigo mesmo dá muito trabalho. Dá trabalho. Então, quanto mais a gente resolver, melhor para a gente, melhor para o mundo inteiro. Que bom. Crescer gente já pronta, né? Não sei se a Andréia respondeu, mas ficou aí a provocação. Tem uma questão? Ah, tá. Então atrasou. Mas, assim, vai ficar o convite. Tá?
tá bom? De repente nós conseguimos organizar uma mesa redonda entre você e a Andréia para a gente bater um papo sobre essa questão do coaching, essa questão dessa transformação do ser, né? Esse resgate desse ser. Então, gente, boa tarde para vocês e até um próximo encontro nosso. Já fica o convite para amanhã à tarde. Nós teremos uma palestra com a professora Simone Uchoa. Ela vai falar sobre a área de matemática. E na quinta-feira à tarde, depois das 18 horas, uma outra palestra que nós vamos falar sobre um olhar diferenciado pela ou para a questão da diversidade. Uma outra palestra bem interessante também da pedagogia. E tem umas outras, né? Tem várias outras que vocês estão aí acompanhando. Essas são as duas especiais que a gente ainda vai trabalhar aqui na pedagogia, tá bom? Um beijo a todos e até mais.